fazer barulho. Beleza, estamos ao vivo. E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem aí. Sentiram nossa falta? Sentiram que o movimento do canal tá baixo? Coisas da vida. Não dá para o tempo todo a gente só ficar de diversão de RPG. A gente também tem que cuidar das obrigações da vida de adulto, né? Se a gente quiser ter alguma coisa nesse mundo selvagem do capitalismo que a gente adotou aqui para este país. Até que um dia isso mude, até lá eu tenho que me submeter. E aqui estamos. Mas bora falar de diversão, bora falar de RPG e bora falar mais uma vez de World of Darkness aqui no canal, no boteco que não tem cerveja, não tem vinho, não tem cachaça, não tem nada. Um dia hei de trazer, mas até lá a gente bebe só água, por enquanto, né, Vivi? Por enquanto. Vivi, eu ainda vou. Pior que eu tenho disponível, só não parei para fazer isso. Eu ainda vou colocar uma tacinha de vinho aqui para ficar bebericando nesse boteco. O que tu acha? Olha, eu aceito a sugestão, porque aí eu tenho coragem de pegar alguma coisa alcoólica e trazer para beber, que eu só trago café ou a garrafa d'água. Aí eu vou acompanhar você. Não acompanho com vinho, que vinho me dá uma dor de cabeça surreal. Mas assim, com alguma outra coisa, uma Cuba Libre, alguma coisa assim, com certeza. Pô, então eu vou pensar isso com calma pro futuro a gente começar a fazer. Para fazer jus ao nome, né? Estamos num boteco. Basicamente, do boteco a gente só faz aqui fazer bate-papo sem compromisso. Só falta a parte da bebida, mas a gente chega lá. A gente chega. Então é isso, Vai gente. chegar o inverno, a gente toma alguma coisa que esquenta. Boa, boa. Então, vamos voltar a falar de boteco. Quer dizer, do World of Darkness. Hoje é dia daqueles bichinhos que uiva pra lua, né, Vivi? Pois é, não fale uivar, não, menino. Não fale uivar, não. Hoje é de lobisomem. Vamos falar de lobisomem. Mais um trechinho retirado de lá do livro da quinta edição de Lobisomem Apocalipse. Como vocês estão vendo aí no título, é Estrutura Social entre os Garou. Achei interessante trazer esse conteúdo aqui para a gente bater uma bola, eu e a Vivi, e vocês vão nos acompanhar sempre antes, fazendo a leitura do conteúdo que está dentro do livro, para compartilhar com vocês, e aí a gente começa aqui um troca de bola. Mas antes de eu começar, gente, eu não dei oportunidade, Vivi, dá uma boa noite para a galera. Imagina, o povo já está acostumado comigo, já. Já está aqui. Bem, pessoal, para quem não me conhece, sou Viviane Silva, ou Vivox, e tô sempre por aqui no Raga, ou narrando, ou pitacando no mundo das trevas, que entre os muitos sistemas de RPG é um dos que a gente mais joga, né? Ainda é mais fácil arrumar a mesa. Então, a gente continua, só para manter o vício vivo. Tá aí, eu tava até pensando sobre isso hoje, Vivi. World of Darkness, eu sinto que ele já tá meio que caindo. Pelo menos aqui em Belém eu já não vejo tanta gente jogando. Mas a nível nacional, nem produtor de conteúdo a gente vê tanto gerando conteúdo sobre o World of Darkness. De certa forma, é até justificado pelos recentes eventos que a empresa detentora dos direitos vem realizando. Falta de atenção para o público-alvo daqui brasileiro e também latino-americano. Falta por que não dizer também um pouco de respeito pelas culturas e que eles patinam demais, derrapam demais nos conteúdos. Aí a galera vai meio que se afastando. É natural. Mas a gente que é velho, né, Vivi? Tu é velha, né? Como eu. Com certeza. A gente tem meio que um laço afetivo com esse jogo. E acaba que a gente meio que se intera do que sai. Aí a gente vem aqui bater papo, sem compromisso nenhum com empresa nenhuma, dando pitaco sincero do que a gente gosta e o que não gosta, sem faltar o respeito. Não é isso, Vivi? Pois é, gente. A comunidade vai mantendo, o saudosismo e nostalgia vão mantendo o mundo das trevas aí. E a gente gosta de reclamar e jogar ao mesmo tempo, não é? Porque afinal o que velho mais gosta de fazer é de reclamar. Verdade, verdade. E fazer a coisa que reclama depois. Porque a gente assim.
Somos assim. Então, galera, vamos começar? Aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem. É o primeiro trecho das estruturas sociais entre os Garou. Vocês podem encontrar no livro básico entre as páginas 47 e 51. Vamos lá. Tanto os humanos quanto os lobos são criaturas gregárias. Então não chega a ser surpresa que os lobisomens também são dessa forma. Apesar das predileções Garou à violência tremendamente física. Por turnos, os Garou podem ser cuidadosos, solidários e até dependentes uns dos outros. Apenas não fique em seus lados ruins, e com as numerosas formas que eles conseguem assumir, eles têm muitos lados ruins. E aí, para começar nessa estrutura social, vamos começar falando dos parentes. Já adiantando para vocês, inclusive já falamos várias vezes em vídeos anteriores, os parentes já não são mais como eram antes. Antes, parentes eram aqueles que tinham algum vínculo genético com os Garou e que não chegaram a ter alguma manifestação de se transformar. Mas no sangue deles está latente essa genética que Gaia deu a eles. Hoje, não é mais questão genética, é questão ideológica, que em algum momento você será o escolhido por Gaia e irá receber a bênção de Luna para vir aflorar o seu lado Garou. É assim que agora está. E aqui vou ler para vocês o que escreve Parentes. Tão traumático quanto possa ser para descobrir que alguém é um metamorfo, a simpatia de outros lobisomens pode parecer como um estranho conforto, se não qualquer porto em uma tempestade. Os parentes não são sempre agradáveis, mas a maioria dos Garou compreende que o estado da raça deles e que eles basicamente recebem bem outro, uma vez que eles sintam que eles conseguem confiar na natureza dos outros, que em si não é uma tarefa fácil. Muitos Garou ficam mais do que felizes em criar espaço para outro companheiro de matilha. Dito isso, todos os Garou compartilham dessa perspectiva. Alguns veem outros lobisomens como rivais a se predar ou desafiantes acima do status. O que é que ele está querendo aqui dizer nesse texto? Que antes do Garou participar de uma matilha, entrar numa seita e participar do ambiente social dos Garou, ele precisou surgir como um parente, que pode vir de qualquer lugar e pode não ser, no primeiro momento, uma pessoa bem recebida. Vivi, seus comentários. Ele começa, esse texto ele vai crescendo na importância e no número de indivíduos dentro dessa sociedade, né, dessa estrutura Garou. E ela começa com o primeiro elemento, que é o Garou em si, que é o lobisomem em si, né? E assim, o jogo Lobisomem, ele costuma pontuar essa parte da violência, da fúria, várias vezes durante o cenário. Se vocês lerem a 5ª edição, vai ver que o arroubo de violência e o controle da violência é citado várias vezes. E até para deixar isso intrínseco que seu personagem sempre vai ter. E quando você é um lobisomem, uma pessoa que o livro também bate na 5ª edição, que você não é nem espiritual, porque os espíritos não te veem bem, e nem humano, porque a humanidade ainda teme você, somente porque agora os parentes mudaram totalmente, então você não tem nenhum porto seguro. O seu porto seguro é só aqueles que são iguais a você, mesmo que eles possam ter ideias distorcidas do que é essa igualdade, do que é esse apoio, do que é essa necessidade de estar junto. Então, é uma forma, assim, um tanto indireta de dizer que se você quer jogar com aquele personagem lobo solitário, talvez não seja o jogo para você, porque você vai depender de interagir entre os seus, seja a sua mesa, seja uma congregação maiores de lobisomens, seja viajando, interagindo, não importa como você e seu jogo ponham isso, mas você vai precisar de outros. A 5ª edição deixa isso muito clara. E esse texto também, ele dá aquele aviso que é assim, você vai precisar de outros porque eles te entendem, mas fique atente a este outro, porque ele pode achar só que ele é melhor que você. Então ele dá aquele gostinho assim de tipo,
morda e assopre no seu relacionamento. E também dá aquela indicação de tipo, narradores e jogadores, olhem esse detalhe aqui. Você pode fazer 2 tipos de personagens. Você pode pôr um personagem que passou por um ciclo assim. Então, eu achei essa introdução bem assim, resumidinha do porquê você lobisomem é. E não é o grupo pode ser agressivo com você. Você também pode ser agressivo com um grupo, sabe? Você não é o único alecrim dourado ali sofrendo. Vai ter outros, tantos outros alecrins, já que lobisomem continua raro, que vão estar sofrendo como você. Então, tipo, tem o conceito lobo solitário, mas assim, gente, por mais que o nome seja lobo, não é para lobisomem. Não é, pelo menos, para lobisomem ou apocalipse. Boa. Nunca foi, né? Nunca foi. Verdade. Bom, como a Vivi falou, só reforçando, essa é a unidade básica da sociedade Garou, o parente. E aí a gente vai para o passo seguinte da sociedade, que é a matilha. Como a unidade social básica Garou, a matilha é crítica para o sucesso dos lobisomens em quase qualquer iniciativa, do espiritual ao mundano. Os lobisomens lutam como uma matilha, protegem os companheiros de matilha e realizam rituais como uma matilha. Ir para a Umbra, em particular, é um ritual realizado mais facilmente como uma matilha. Os companheiros de matilha, em particular, oferecem apoio através de vários favores do mundo espiritual. Muitas matilhas exaltam os augúrios, notando as sinergias entre os dons oferecidos pelos vários símbolos da lua e como elas podem melhor elevar a proeza de uma matilha em combate ou do contrário sob coação. Meus comentários referente a esse trecho são 2 basicamente. A primeira tem a ver com a nossa realidade. Ninguém consegue chegar em um lugar 100% com os próprios esforços. Em algum percentual, mínimo que seja, você recebe ajuda. Então, quando formamos coletivos, juntos conseguimos realizar feitos melhores e mais duradouros. Vocês nunca ouviram falar aquela frase que juntos vamos mais longe? Podemos ir até mais devagar, mas vamos mais longe. Então, quando se aplica o coletivo à matilha, significa que garous, indivíduos, garous, vão se unir para formar essa unidade e realizar feitos necessários em conjunto, pois eles sabem que sozinhos eles não dão conta. E o segundo comentário tem a ver com os augúrios. Como é citado aqui, é possível variar lobisomens, garous, entre os augúrios, pois Luna abençoa de uma forma diferente cada um deles, variando entre as 5 luas. E cada uma dessas luas tem um papel fundamental no contexto coletivo dos Garou, que é fundamental para eles alcançarem os objetivos. Vivi, seus comentários. Olha, é bem isso mesmo. Num cenário onde o apocalipse já aconteceu ou está acontecendo e não se tenha nem ao certo se a entidade que é a Terra, que é o mundo conhecido pelos lobisomens e humanos ali, existe, ainda tem salvação, o grupo é essencial para poder fazer qualquer coisa. E eu gostei dessa parte que aparece, falando principalmente dos augúrios, porque assim, gente, às vezes a gente faz um personagem, a gente faz um tato, né? Ele anda, nada, voa, tudo zoado. E assim, quando você tá jogando lobisomem com a sua matilha, não tem problema nenhum você fazer aquele personagem que é focado em algo. Porque é um jogo que espera que aquele outro personagem terá um outro augúrio, ou até o mesmo augúrio que você, mas ele é focado em outro aspecto do augúrio. E juntos vocês vão trabalhar e fazer alguma coisa, né? E assim, seres humanos não são ilhas, nós não nascemos para isso, né? Na correnteza do mundo, ninguém se isola. Então não tem como. E a matilha,
é aquele ambiente de, tipo, amor e ódio, porque são pessoas que precisam estar juntas, né? Personagens lobisomens que precisam estar juntos por uma causa maior e pela própria sobrevivência, mas que tem fúria e vão sair na mordida, no arranca-rabo, que nem às vezes a gente fica puto. Seja no trabalho, seja em casa, com o amor da nossa vida a gente fica puto. Então, na hora que fala desse augúrio, eu gostei porque ela não te prende com aquela ideia mágica, sabe, de um de cada augúrio que muita gente tem. Assim, explorem os augúrios, não interessa como vai ser o jogo de vocês. Até porque também, além das 5 formas, tem as 5 formas combinando com cada tribo. Então tem uma possibilidade imensa de você misturar o augúrio com tribo para montar uma matilha. Então essa introduçãozinha, assim, antes de explicar o que é tecnicamente, como preparar uma matilha, qual a função dela, eu acho que também é mais uma coisa assim, de pessoal que está vindo de outros jogos, do mundo das trevas. Porque, por exemplo, vampiro, o pessoal ainda tem a ideia que você tem que ficar brigando dentro da coterie. Caçador já é um jogo que exige mais trabalho coletivo. E lobisomem sempre foi. Porque mago dos antigos, gente, mago para fazer uma magia em conjunto, você tem que convencer o outro do seu paradigma. Então era uma merda jogar com um monte de cabala. E já lobisomem, ele já faz melhor, ó, já te dando a chance, coloca aqui uns augúrios diferentes para fazer esse negócio funcionar. Mesmo que vocês não se biquem, vocês funcionam para propostas que estão ali. Então, tipo, eu continuo achando muito bom esse início. Lá vou eu para água de novo. Mas água é bom. É 1 litro por live. Tá ótimo. Então agora a gente vai para a terceira parte, que é agora descrevendo a estrutura da matilha. Como as comunidades de lobisomens buscam mudar e se adaptar o melhor quanto possível na face do apocalipse, os trabalhos internos das matilhas variam vastamente de acordo com o local e o contexto. As matilhas geralmente se formam em torno de um propósito ou até impedir um inimigo específico ou ameaça ambiental. Em alguns casos, os anciões reverenciados declaram a criação das matilhas e até de seus membros. Contudo, o caso mais comum é que os garou que se encontram e dependem uns dos outros geralmente têm nenhuma carência de problemas para endereçar ou inimigos para assaltar. E isso se torna o ímpeto para ficarem juntos, sobreviver contra os caçadores das organizações federais, serem atraídos por um espírito estranho ou apenas navegar pelo território brutalmente explorado por uma empresa de energia são todas as razões para se colocar forte como matilha. O líder da matilha é a figura de autoridade geral para quem os outros membros da matilha procuram por orientação ou tomada de decisão. Um líder pode emergir, ser eleito ou ter o dever passado à frente para ele por um líder que escolhe renunciar. Tudo geralmente como resultado do propósito que uma matilha escolhe para si. Por exemplo, uma matilha de guerra pode ter um líder escolhido pelo combate, enquanto uma matilha de sabotadores pode colocar o melhor estrategista no comando, e uma matilha devotada a sondar os mistérios da Umbra pode sempre querer um Teurge como líder. É uma posição de alguma forma tensa, pois a cultura garou pode recompensar personalidades dominantes e perspectivas autoritárias, um aspecto feio de uma sociedade baseada em renome. Declarar um líder pode assumir a forma de um ritual social que a matilha observa, ou pode ser informal ao extremo, tipo, foda-se, siga-me e eu nos trarei de volta para o Caerne vivos, fecha aspas. Então, galera, assim, em resumo, o que está sendo dito aqui, que, primeiro, matilha pode ser formada por uma necessidade real e urgente, ou pode vir preparada com zelo e cautela e com o apoio dos anciões. Varia, como foi dito lá anteriormente, de cada caso e de cada local. Cada realidade demanda uma reação diferente por parte dos garou. Segundo, que eu acho bem interessante, que é a parte legal e a parte ruim dos garou, da sociedade garou. Os líderes podem variar conforme as necessidades.
como foi relatado aqui, muitas das vezes uma ação de confronto cabe a um Ahroun liderar, ser o líder. Porém, nas ações voltadas para a Umbra, um Teuge tende a ser a melhor escolha. Ou então, para uma eventualidade de ficar avaliando situações e tomando decisões sábias, um Philodox pode atuar melhor. Varia conforme as necessidades. Porém, como foi dito aqui, que é a faca de dois gumes, eles são pautados pelo renome. E o renome pode ser ruim na hora de se escolher os líderes. Por exemplo, quem tem mais renome pode se sentir desejoso em querer ser reconhecido porque tem renome maior, que seus feitos passados, em tese, lhe garantem posição melhor. Mas os feitos passados não necessariamente garantem que você é a melhor pessoa para lidar com o presente. E aí a escolha pode não ser muito boa. E aí é que entra essa faca de dois gumes do renome, que pode trazer muitas mazelas para a sociedade. Vivi, seus comentários. Vamos lá. Na edição passada tinha essa citação de que matilhas são escolhidas para função e que inclusive um lobisomem podia trocar de matilha diversas vezes, né? Porque ele é apto numa função e vai pulando para substituir locais e agir em locais necessários. Isso é legal de ter vindo para W5. Só que a gente sabe que na correria que a gente mal tem tempo para jogar o RPG, se você tem, nossa, te invejo grandão, a gente não faz esse monte de ficha para toda hora que mudou a missão, a gente muda os personagens, até porque a gente se apega, a gente quer desenvolver o personagem até ele ganhar esse danado desse renome, crescer e pegar dons mais poderosos e escrever a história. Mas assim, para você que quer testar aquele monte de personagem, você pode conversar com o seu narrador e falar do tipo, não tenho preocupação com esse crescimento linear, mas eu posso testar os outros personagens? E aí dá mais trabalho, que vai ter que costurar os outros personagens entrando no seu jogo, e você, jogador, ou você, narrador, lembrar que um personagem não sabe da memória do outro. Mas é uma proposta interessante e desafiadora, né? Já pensou que a cada missão 2 jogadores trocam de personagens e começam ali naquele ponto? Parece meio que aquelas propostas do D&D, onde você transfere seu personagem através de mesas para jogar, né? Os West Marches do D&D. É uma chance de você fazer isso no mundo das trevas, principalmente em lobisomem. Mas já focando que geralmente a gente faz uma ficha, faz uma matilha e constrói o relacionamento dela, essa parte assim de unir e nutrir aqueles indivíduos para que eles ajam da melhor forma, eles tenham o maior balanceamento, é o cenário ideal. E dá para ser o início de uma crônica para depois vocês entrarem na maior desgraceira de matilha do universo. Porque na hora que essa matilha nutrida e criada cai no mundo, é que os espinhos aparecem, que a fúria grita. Então dá umas ideias muito legais. E essa do desespero, de como foi montada ali naquela necessidade, naquela pega quem tá livre, pega quem sobreviveu, o último sobrevivente daquela galera que voltou e tem informação, também pode desenvolver um jogo assim de relação entre os personagens muito gostoso de você desenvolver e virar a galera super unida no final, que deveria ser, né, o ideal, de unido, mas que brigam. E aí entra a mecânica do renome. Porque assim, o renome não é só uma coisa que o cara que tem mais chega e fala, olha, eu tenho renome 5, então eu devo liderar. Pode ser também aquele personagem que ele quer alcançar esse renome mais alto e ele se voluntaria para ser o líder, mesmo não sendo bom o suficiente para aquela missão. E aí, você não sabe a ficha do coleguinha, ou pelo menos seu lobisomem não deveria saber tudo que seu coleguinha faz. E aí pode dar, assim, gente, 1000 plots de história, um líder mal escolhido, ou um líder que colocou para colher mais louros,
Porque na W5 a gente ainda tem a hierarquia Garou ali, escondidinha, agora não fala mais alfa, ainda bem, não tem mais posição de ômega, beta na matilha, foi tirado isso, um erro do passado, finalmente corrigido, mas ainda a sociedade Garou precisa de líderes, pelo menos na sua estrutura, que não deu certo até hoje, e que talvez a sua matilha seja a primeira daquele caerno, daquela região, a falar: não, nós não temos um líder, nós temos um representante de acordo com a possibilidade. E ser exatamente como o livro está falando. Cada um, quando sai da expertise dele, sai do conhecimento, ele cede o lugar, faz um ritual, porque a nação Garou ainda é fragmentada ou não, ela é muito ritualística, o lobisomem o jogo todo, então faz o ritual, passa a liderança para aquele novo que vai lidar melhor com a situação, os espíritos o reconhecem e dá mais chance de colocar essa ritualística dentro de jogo. Porque na hora que a gente está montando a ficha, a gente pega os rituais, você olha e faz assim: puta, ritual de apagar a máquina é bem útil. Ritual de entrar para a Umbra é bem útil. Ah, mas esse ritual aqui de liderança, esse ritual de enterrar o Garou, esse ritual de abrir caerno, isso não é útil. Como que eu vou usar isso no jogo? E você coloca rituais assim, que são importantes para a narrativa do cenário, para a construção do cenário. Você pode até depois não colocar, mas pelo menos naquela passagem você junta o grupo para a ritualística dele, porque a matilha vai ajudar nessa ritualística. E talvez na hora do ritual seja a única hora que aqueles jogadores ou personagens, jogador não, porque a gente sempre espera que eles se entendam, mas que aqueles personagens que não se entendem, por ideologia, por história, eles entram em uníssono e harmonia para fazer o ritual. É aquele momento de paz que a sua matilha consegue. Então, assim, essa parte da hierarquia do renome, ele mostra, o texto, ele ajuda a mostrar para você que é sim um perigo, porque realmente o renome no jogo, ele te ajuda a ter mais poder, ele pode se tornar uma busca individualista no jogo, então você pode acabar abandonando sua matilha para procurar mais renome e depois voltar todo poderoso, né? E também te dá esse direito, porque você fez e teoricamente deveria ser muito bom no que você fez e não se aventurar no que não fez. Mas afinal, qual a diferença de 3 para 1 ponto de sabedoria naquela missão que é só bater? Não é? Então, isso puxa muito plot, gente. Tipo, o jogo de lobisomem sempre foi muito rico em plot. E agora, a W5, pelo menos, ela está melhor em colocar no livro onde as regras estão. Tanto que é um conselho quando você lê o livro da W5. Não procure, assim, parentes e leia só a parte do parente. Pilares e leia só a parte do pilar. É um livro que é melhor ler devagar e ler inteiro, porque as mecânicas e as citações, elas estão ao longo do livro inteiro, para fazer com que a gente entenda por que aquilo é importante no cenário. Então, isso é uma coisa muito positiva do livro da W5. E aqui mostra que renome não é só quantidade de pontos para você pegar um dom mais poderoso. Ele vai ter peso e benefício para o seu jogo. E na sua matilha, pode dar muita briga. É isso aí, Vivi. Então, a gente agora vai seguir para o próximo. Deixa eu marcar aqui para vocês darem uma conferida, que tem a ver com a seita. Já é o outro nível da sociedade. Quando várias matilhas cooperam para defender e cultivar um determinado caerne, elas formam o que é conhecido como uma seita. Todo caerne é único, mesmo a parte de ser um locus do físico e espiritual. Ela pode ter sido um caerne protegido desde antes do apocalipse começar, ou ela poderia ser especialmente significativa para uma tribo específica. Os maiores e os mais simples igualmente têm seitas apoiando-os, e se a seita consiste de uma matilha ou de meia dúzia. Como podia se esperar, as políticas internas Garou cercando as seitas são frequentemente tensas e confrontantes. A fúria inerente dos Garou os mantém as matilhas no limite, mesmo quando os filodoxos experientes e os sábios teurges argumentam por esforços mais pragmáticos para
protegê-los. E aí vamos aos comentários. Bom, a primeira coisa que eu quero citar para vocês é, independente de quantas matilhas forma-se uma seita, sempre terá um caerne envolvido. É isso que faz com que a seita ganhe estrutura não só coletiva social quanto física. Precisa haver um local físico, não só mundano quanto espiritual, para ter esse elo de união entre uma ou mais matilhas. E aí é que entra a cagada, que é isso que pode ser muito bem explorado em jogo, a matilha do Tinga, que se prepare, porque eu pretendo assim explorar também nas aventuras deles. Um ou mais matilhas podem ter expectativas diferentes, ideais diferentes, e precisam, nesse local, encontrar uma forma de juntos seguirem no mesmo caminho, e muitas das vezes isso é uma missão árdua, sangrenta e cheia de meandros para serem contornados e conseguirem seguir adiante. Não é uma coisa fácil e muita porrada fica envolvida no meio. Vivi, seus comentários. Pois é, gente. Imagina uma vila onde todo mundo pode dobrar de tamanho e perder o controle. E é o que uma seita é. Uma seita são criaturas de pavio curto, de formas variadas, num local que atualmente no cenário não é lá muito grande, um local que muitas vezes não tem privacidade, e que, porque, né, matas, selvas e tudo está sendo destruído. Então, algumas seitas vão ser no meio de cidades, algumas até famosas no jogo. E essa galera tem leves problemas com raiva, só que elas precisam proteger aquele local. Então, uma seita é a pior reunião de família possível que você já foi. Reunião de família, pode crer. Porque é isso. Aquele primo seu que vota num político extremista, ele tá ali do seu lado e ele é necessário em algumas horas ali. E você vai ter que aturar ele, porque se você brigar com ele, você perde 2 braços muito bem trabalhados e que protegem esse lugar. Inclusive de pessoas como ele. Uhum. Porque ele é o único que navega nesse meio tóxico. Então você precisa dele, porque ele é o único ponto de ligação para você ter um efeito ali naquele meio tóxico. Então é como a Raga falou, e eu já sei que tipo, não vai sobrar para minha Raga Baixa fazer coisa. Porque a seita de lobisomem, quanto maior o lugar que ela tiver que proteger, ou seja, né, porque agora a gente só tem 2 níveis de caerne no jogo por enquanto, vai sair mais material sobre sociedade, caerne, matilha. Estamos ansiosas por ele. E quando você tem poucos lugares no mundo que tem esse poder, e você tem lobisomens espalhados e que estão precisando ser catados a dedo por outros lobisomens e trazidos para ali, você tem uma bela de uma panela de pressão. Então a seita talvez seja o lugar onde o lobisomem use mais a manipulação e mais o carisma dele ali, a sabedoria dele também entre os renomes, e tenha que manter mais a palavra dele com a honra, né? Porque se só a glória dominar a cabeça dos lobisomens que estão numa seita, essa seita é fadada a cair. Porque um vai querer ser mais que o outro, um vai querer ser mais que o outro, não tem por que entrar em harmonia ali, aquele monte de gente briguenta, e vai dar ruim. E o inimigo chega. O inimigo em lobisomem, ele vem de todos os lados. Seja a humanidade assediando aquela terra para fazer alguma merda, seja um espírito bem doido que tá de saco cheio com os lobisomens, ou sejam os lobisomens que já caíram pros 2 lados da balança, que é o Arano e o Halglosk, e que estão ali no meio e que só querem ver o mundo acabar, cada um de uma forma diferente. Então a seita é a família. Se a matilha é aquele seu grupinho de primo, irmão e vizinho que se dá bem, a seita é a família completa, com cunhado, e aliás, bota cunhado nessa seita. Muito cunhado, muita sogra,
e muita gente que nem sempre o Garu vai ter que aturar. Boa. E é uma unidade que é necessária, gente. É necessária. Tipo, não dá. Nem que seja para visitar uma, você vai passar por uma seita em jogo. Eu gostei da comparação que tu fizeste, Vivi, com família. Porque muitas das vezes, galera, eu sei que há vários casos em que a convivência é impraticável e o rompimento acaba se tornando uma coisa consequente. Mas é aquela famosa história: família você não escolheu, você nasceu dentro dela e ela vai estar até o fim vinculada a você por esses laços familiares, que inclusive com previsão legal, porque muitos dos direitos estão previstos nessa linhagem familiar para poder serem garantidos, como por exemplo o direito ao como é que é quando ele recebe diante do falecimento, me esqueci do nome, herança. Então é inevitável você ter que lidar com essa estrutura social com suporte legal. Contudo, no caso do Lobisomem Apocalipse, tem o contexto da emergência e urgência. O apocalipse está acontecendo e aparentemente Gaia já morreu. Não tem gente sobrando para você ficar escolhendo. Você vai ter que pegar quem está disponível e tentar articular alguma forma de que todos possam agir em prol dessa luta. E não é fácil, como a Vivi falou. No nosso mundo real, a gente se afasta de extremistas, porque eles não fazem bem, não promovem o bem pra gente. Mas, no contexto Garou, são dois braços que podem estar ajudando no combate contra o Wyrm. Então, imaginem que vocês precisam de alguma maneira tentar equalizar esse problema, que é uma equação diferencial. Nossa senhora, isso é uma equação diferencial. Você tem a variável ideologia e a variável necessidade. Olha aí. E é um dos dramas do lobisomem, né? A Nação Garou, ela está numa parte de situações extremas, né? E vai ter personagens nesse extremismo. Gente, a gente não tá passando pano, não tá falando para vocês aturarem a família, nada disso. É uma bosta, inclusive. Eu sou a última pessoa a falar que tem que aturar a família aqui, né? Não posso mesmo. E o que a gente só tá comparando é aquele núcleo, por um período da sua vida você está preso, e isso é só uma analogia ao jogo do lobisomem. A sua matilha pode sim sair dessa seita e ir buscar outra. E, inclusive, pode ser essa jornada da saída de uma seita e ida para outra, toda a história da sua mesa, né? Tanto a libertação quanto o compromisso com um novo. Aliás, é uma baita de um tema para você explorar em jogo, porque tem todas as dificuldades do caminho, como todas as dificuldades de você se afastar desses extremistas na sua vida. E o jogo de lobisomem é um aviso constante para você não virar um extremista. A 5ª edição é esse aviso o tempo inteiro. Tanto do extremo da apatia, quanto da violência descabida. O lobisomem, ele foi bem traduzido para os dias atuais. Ele podia dar mais um foco, assim, no lado humano do jogo, porque o lobisomem ainda precisa de suporte humano, ou até de considerar todo mundo lixo, porque a humanidade só fez merda, vamos matar todo mundo. É uma coisa que ainda está meio desbalanceada em lobisomem. E como o jogo te coloca nessa briga do extremismo, tipo, salvar a quem dessa raça que só destruiu o planeta, né? Essa é um bom jogo para você seguir. Sim. Com essa matilha, essa troca de seita, ou até se a seita acha algum lugar que precisa ser defendido, se a seita não, se a sua matilha, aí muda. São eles, que aí entra em outra briga de lobisomem, que a gente fala outro dia, que é o novo contra o velho. Aí é só nova matilha, com pensamentos novos, fundando uma nova seita que não cometa os erros do passado. Também é um negócio para uma crônica assim, de bastante jogos, para você estruturar e deixar de lado aquela velharia bosta que tá lá. Sim. Vale ressaltar, gente, que a gente já estava até esquecendo, que dentro de Lobisomem Apocalipse 5ª edição, eles preveram
uma classificação e uma caixinha para aqueles extremistas que perderam completamente os limites, que são o culto de Fenris. É ali que é descrito todos aqueles extremistas que perderam todas as questões éticas e morais para ficar mantendo a luta. Eles não têm escrúpulos, eles pisam e passam por cima de tudo e de todos para tentar fazer aquilo que eles acreditam. Quer comentar algo, Vivi? Não, só isso mesmo. É aquela coisa, né? Tipo, o culto de Fenris é aquela pessoa que você não pode tolerar. Vai ter bicho ruim, gente que te irrita na seita? Vai. Mas, se começar a aparecer com um cultista, chute-o. Junte os coleguinhas e chute-o em grupo. Verdade. Então, dando continuidade aqui ao conteúdo, vamos às complicações das seitas. Apesar das forças de suas matilhas e os desejos de seus membros Garou, as seitas não são panaceias, onde matilhas itinerantes possam encontrar tudo o que elas precisam em uma localização de parada única, conveniente. Cada caerne tem tipos particularidades de ressonância espiritual, e os lobisomens que a protegem geralmente se adaptam às necessidades das seitas, ao invés de tentar fazer o caerne se focar nas deles. A tribo e sabedoria do augúrio oferecem as suas próprias interpretações de como um lobisomem pode melhor estimular a conexão espiritual e reconstruir na sombra do apocalipse. As matilhas de lobisomem podem visitar uma seita estimada em uma cidade estranha e encontrar-se friamente recusados. E possivelmente nunca imaginar que, a princípio, um ancião da seita despreza um dos seus, graças a um antigo ressentimento. Outro aspecto do problema cercando a efetiva salvaguarda dos caernes vem de uma profecia autorrealizável. Por causa de defender eles poder render renome aos Garou que estiverem buscando construir as suas próprias lendas, os caernes convidam os já bem renomados para as seitas que os servem, assim colocando os Garou mais capazes em posições de reatividade e defesa. Ao mesmo tempo, as seitas são raras e valiosas. A quantidade de caernes remanescentes de tal tamanho que várias matilhas devam protegê-las está diminuindo. E muitos dos novos caernes não estiveram por aí tempo suficiente para uma seita ser viável em sua vizinhança. Essas últimas localizações são tão particularmente preocupantes, pois as matilhas de membros de uma seita que perde o controle de seu caerne sofrem de desapontamento significativo durante a queda do caerne. Assim, cada vez menos matilhas estão desejosas em se anexar a tais seitas, o que em troca significa que os caernes em risco na maior necessidade de proteção frequentemente ficam sem, e portanto eles desaparecem ou são corrompidos. Vivi, peço para que você comece comentando porque resolveu cair o céu de chuva aqui em Belém e eu vou fechar as janelas. Tranquilo. Bem, gente, eu acho que essa é a parte mais triste da realidade dos lobisomens, né, na W5. Tem menos carne ainda. Você depende muito de quem tá com você no lugar. Os inimigos não reduziram, eles aumentaram e estão mais naturalizados no dia a dia do cenário. Eu fechei a da sala. Ainda tem briga entre a nação. Principalmente nessa parte que diz aqui. Lugar famoso, lugar importante, vai atrair muito mais lobisomens para lá, porque é lá onde eles vão crescer. Eles vão ter espaço, vão ter problemas para resolver, lutar e angariar esse renome que vale tanto no jogo para você poder evoluir. E o lugar que já tomou bordoada, que uma matilha faleceu defendendo, que uma matilha perdeu renome defendendo, aquele lugar não fica com boa fama. Tipo, a gente quer estudar numa faculdade ruim? Não quer. A gente quer estudar numa escola ruim? Não quer. Quer morar num bairro ruim? Não quer. A gente faz por obrigação, por necessidade, porque é o que dá. E o lobisomem, ele vai tentar o máximo possível não fazer o que é o que dá. E é por isso que cair pequeno, recém-descoberto, pode morrer, porque ninguém quer defender alguma coisa num lugar onde ninguém vai ver. Poucos espíritos específicos tem ali na região e não vão dar o renome que eles querem. O lugar que já caiu, ele já foi tocado por uma coisa errada, ele já perdeu o pulsar da vida dele, e aí você ainda encara uma matilha que está na depressão, ou está no Arano, ou está no Halglosk, que está cuidando dali ainda, e chega a sua matilha e eles estão
super desmotivados para a luta, ou eles estão totalmente avessos a qualquer coisa nova, porque o novo foi o que trouxe a derrocada deles. Então, essa interação de proteger o Caern, criar uma seita e ter interesse daqueles lobisomens novos que estão aparecendo e que tem condição de defender, ele é muito difícil no cenário agora, né? E é o maior desafio de uma seita se manter. Porque também a sua seita cresceu. Você está jogando numa seita num lugar conhecido, um Caern defendido. Está bem defendido ali. Você quer ceder alguém para um lugar que tem uma fama? Você quer ceder alguém para um lugar recém-descoberto e que não sabe o que tem em volta, que precisa de batedores, que vai precisar de todo um trabalho, sendo que você chama mais atenção? Então, a lobisomem tem muita política, né? E agora, nesse cenário, como a violência precisa ser evitada, porque senão você consome seu lobo, você consome seus dons e você volta para a forma humana, e aí, meu querido, você está lascado contra seus inimigos, e a forma Crinos é a pior forma para você assumir, para resolver um conflito que não seja extremamente violento naquele momento. A politicagem Garou, das seitas interagindo, e de você migrando entre elas, ou de você precisar sair de algum lugar, ou chegar em algum lugar, pedir ajuda para algum lugar, é uma parte política do jogo que dá para ser muito bem explorada na quinta edição. Precisa de mais material? Esperamos que venha no suplemento, que agora vai vir falando de matilha, seita e Caern, porque vai dar uma base melhor, até tipo, talvez um complemento como veio em Vampiro, que também serve para lobisomem, que é aquele de combate avançado, inclusive que tem combate social avançado, né? Então você tem como combater socialmente, entrar em atrito social, porque isso vai ser necessário. Com essa perspectiva das seitas, ela sendo, e também esse negócio do tipo, você pega quem é bom e coloca só para proteger, sendo que essa figurinha aqui que você pegou, esse lobinho peludo que você pegou aqui, ele devia estar treinando o Garou em outro canto para defender o lugar, para atacar, para derrotar a ameaça, e não tá sentado aqui para planejar contra algum ataque quando ele chegar. Então você tira, seitas importantes podem ficar egoístas no seu cenário e começar a tirar recursos valiosos. E, novamente, todo personagem de lobisomem pode tombar para a ganância de só querer nome para ele, para ficar cada vez mais poderoso e virar uma lenda. E ele vai virar uma lenda da administração de Caern. Talvez não seja necessário para o momento que está ali naquele jogo, no cenário que você vai jogar. Ou até parece não muito necessário para um mundo que está no meio da desgraceira. Precisa proteger, mas a que custo? E desequilibrando quanto? Porque agora a seita desequilibra muito o que resta e o que já foi baqueado. E, aliás, o que é novo também, né? Porque descobrir um Caern é um sonho para um grupo de Garou. E aí você vai levar quem? Você tira aquela coisa, né? No mercado de trabalho, você tira gente de calão, grande experiência de empresa, só se você pagar muito. Mas você acabou de chegar, acabou de descobrir, mal tem contato com o espírito. Como é que você vai oferecer muita glória e renome? É uma parte política que dá para explorar bastante. A seita, ela é uma unidade assim de explorar e criar plot imenso. Então, usem bastante. E causem em suas seitas para dar trabalho pro narrador também. Exato. Se não tiver... É tipo drama. Se não tiver sofrimento, não tiver situação difícil, não tem história para contar. Tem que ter drama, pô. Enfim. Esse lagartixa me dando pesadelo. Te preparo, o lagartixa ainda vai fazer muita coisa. Enfim, eu vou só reforçar o que a Vivi falou, que é o seguinte. Se vocês acham que o contexto das edições anteriores do Apocalipse era pesado, pelo menos na quinta edição é relatado e é descrito em várias partes do livro que está pior. Os espaços propícios para o estabelecimento de caernes reduziram. Caernes que existiam se perderam. E cada vez mais a Wyrm e seus asseclas estão avançando sobre aqueles que ainda existem. Então, essas
isso gera uma série de complicações, que é esse o título desse trecho, que os garous precisam lidar. Isso em meio a uma cultura ultrapassada que não trouxe soluções, não trouxe resultados, e com membros que dão trabalho, que não se adequam à realidade que está diante deles. E muitas das vezes caem, como a Vivi falou, para o Harano, que é a desistência de tentar fazer a diferença. Eles apenas sentam no lugar e ficam vendo o tempo passar. Muito boa a fala que a Vivi fez ainda agora sobre aqueles grandes líderes que ficam sentados no cairn vendo o tempo passar. Muito bom. Agora, vamos ao próximo trecho. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo com vocês, que é o trecho das assembleias. Nossa Senhora, é aí que o bicho pega, é aí que o pau canta. Alguns dos eventos mais momentâneos na sociedade garou ocorrem quando várias matilhas se reúnem para endereçar uma preocupação iminente se deparando com os lobisomens. Essas convocações, conhecidas geralmente como assembleias, servem para reunir muitas matilhas e perspectivas diferentes, a maioria frequentemente com o propósito de decidir sobre um curso de ação para um problema iminente. Nem todas as assembleias ocorrem para lidar com crises. Algumas são tradições prolongadas dos tempos de antes da nação garou ter desmoronado. Oportunidades formais para os lobisomens se juntarem, compartilharem conhecimento, realizar rituais, reconhecer novos parentes e celebrar vitórias ou lamentar perdas. Algumas são celebrações de grandes feitos dos lobisomens, ao passo que outros são acontecimentos solenes homenageando os caídos. Quase todos eles têm um elemento de violência. Naturalmente está lidando com seres que resolvem tudo no tapa. Como pode ser esperado das criaturas de fúria que comparecem a eles, embora a violência no pensamento direcionada para o inimigo ou do contrário virada para um propósito específico. Não que um espectador humano seria capaz de discernir a diferença. Os espíritos podem ou não atuar uma função significativa em qualquer dada assembleia. Algumas assembleias literalmente são realizadas para honrar os espíritos e agradá-los, ao passo que outros podem ser realizados para decidir a melhor forma de desencorajar uma empresa de energia de estabelecer uma operação de fraturamento hidráulico na região. Também, as assembleias não podem ser convocadas para todos os membros de todas as matilhas relevantes. As tribos, não surpreendentemente, recebem as suas próprias assembleias, geralmente como um assunto de muito prestígio regional, mas igualmente tão frequente para planejar uma resposta específica de tribo para algum inimigo da Wyrm ou outras crises. Os augúrios são inerentemente um pouco menos organizados do que as tribos, as quais são por si só comunidades amplamente extraordinárias. Mas eles recebem as suas próprias assembleias para exaltar as tradições que valem a pena dos garou e nuances dos seus métodos e símbolos da lua. E uma assembleia pode acontecer em qualquer lugar. Faz sentido escondê-los dos olhos supersticiosos dos humanos, mas certos lugares possuem significado específico para os garou e podem justificar uma assembleia para comemorar ou, se não, reconhecer esses lugares. Os cairns são as escolhas óbvias aqui, mas o local de uma grande vitória nos montes fumegantes das pradarias das grandes planícies pode ser um local de assembleia, como poderia uma estação de metrô fora de uso onde uma matilha dos garou do Rio de Janeiro derrubou um vampiro ancião perverso. Gostei da referência ao Brasil. Após a fratura da nação garou, certas matilhas tiveram de fazer disso o interesse deles para sempre perambular de assembleia para assembleia, passando ao longo das decisões e informações ganhas em um para os lobisomens, recebendo a próxima a que eles chegaram. Tais matilhas geralmente recebem um alerta de boas-vindas da comunidade garou, mas essas visitações nem sempre vão bem. A maioria dos lobisomens são espertos o suficiente para não atirar no mensageiro, mas ninguém gosta de receber notícias de desastres adicionais. Bom, galera, depois desse textão aí gigante, em resumo, quero dizer para vocês que as assembleias servem para tudo.
para tudo na sociedade de Garou. Desde para reconhecer os grandes feitos, como sair para porrada. Eu imagino aqueles que já jogaram campanhas de lobisomem, já devam ter escutado falar daquele momento social chamado quebra de ossos. Eu ainda não vi nenhuma menção sobre isso no livro da 5ª edição, mas se utilizava muito esse momento no passado, que era aquele para acertar entre dois Garou. Eles se olhavam, se peitavam e resolviam ou nas ofensas ou na agarrada. Era decidido entre as partes como era feito. E ao final, zerava tudo. Cada um seguia para o seu canto, se focando juntos para o objetivo principal, que é a luta contra o Wyrm e preservação de Gaia. Ou seja, pode tudo nessa assembleia e o que dita a pauta e o que dita o ritmo é a galera que está organizando ela. Vivi, seus comentários. Pois é, né? Eu fiquei né? A gente tinha trocentos livros, inclusive um guia assim, eu não lembro em que livro era, mas tinha um guia da Assembleia do primeiro minuto até o último minuto, com todos os nomes. Não sei se vai sair material dividindo a Assembleia também em algo tão certinho, específico, que era o primeiro uivo, a abertura do céu, a quebra do osso, que era o momento que os jogadores mais queriam na Assembleia, que era hora de brigar para reconhecimento, apontar o dedo na cara, e já teve gente em mesa minha que subiu de posto na quebra do osso, que eles fizeram uma tramóia ali, ganharam até nome de feito naquela noite. Não sei se o jogador vai estar vendo, porque foi uma assembleia e tanto. Mas com a adequação de nomes roubados de outras culturas, não sei se eles vão colocar os mesmos nomes quando vir. Por enquanto, só diz que a assembleia é uma reunião para assuntos diversos, que podem ser de tribos, podem ser de matilhas, pode ser de augúrios, pode ser para porradaria, pode ser para notícia ruim, pode ser para notícia boa. Não precisa necessariamente ser em Caern, o que é muito importante, é uma informação nova e que é importante, porque já que tem tão pouco Caern, você vai trazer um monte de gente nova, né? É menos um social que você vai ter que fazer ali para juntar uma galera no terreno do outro, se não for o seu Caern de melhor acesso ali para todo mundo chegar daquela região. Então, essa liberdade dá para o narrador usar a Assembleia para muita coisa e fazer assim até interação dos personagens com possíveis plots futuros, conhecer um fulano, conhecer um beltrano, ou trazer coisas do passado, do background de alguém. Olha, aquele cara tá olhando torto para você porque na sua história, da sua tribo, a pessoa mais próxima a você estava envolvida. Porque afinal são os rancores meio nada a ver que essa galera vai ter. Já que não é porque seu avô chutou ele, porque não é mais genético, né? Então sim, dá para falar, ele não gosta de você por causa do seu avô. Então é muito assim, ele não gosta porque ele sentiu o cheiro do fulano, do beltrano em você. Ou porque a sua tribo, seu augúrio, deu um golpe na matilha dele no passado e eles quase morreram. Então ele não gosta de representantes da sua tribo, seu augúrio. Então assim, gente, narradores e jogadores, soltem a liberdade, combinem suas assembleias. E né, essa questão de serem matilhas que viajam para poder dar notícias também é legal, que tira a carga que os peregrinos silenciosos tinham de ser os únicos portadores de má notícia. E se você gosta de uma fofoca, por que não ser essa matilha que inclusive reúne assembleias menores para espalhar fofocas menores e derrubar algum ancião que já devia ter ido de base e ainda está ali enchendo o saco. Então, né, como a seita é um parque para o jogo político, a Assembleia, ela vira mais uma vez um jogo político e com sempre o perigo de sair na porradaria franca 5 minutos sem matar o coleguinha em frente, sabe? Eu brinco assim, mas gente, numa Assembleia perder a amizade por causa de uma briga, você vai ter muito mais Garou para te segurar se você entrar num frenesi, e para te derrubar, porque é o único jeito de fazer, né, a merda parar de acontecer, te derrubar, você vai apanhar bem legal ali, e do que você
é até citado no livro, do que você ter que resolver problemas depois, numa noite escura, quando esse lobisomem, que não vai com a tua cara, te para cobrar essa dívida. Então, usem bem as assembleias nos jogos como uma base, tanto de contato, quanto do tipo, inclusive até de alívio. Porque afinal, é naquele momento que você está cercado, finalmente, por pessoas como você. Então também, tipo, pode ser isso. Pô, tudo bem que eu acho que uma assembleia atrás de uma pizzaria para comer pizza é muito cara de roedor dos de ossos, né? Ou não vão colocar no restaurante italiano para encaixar os andarilhos e ninguém reclamar. Mas também uma assembleia ela pode ser, através de uma desculpa de um ritual, para acalmar os ânimos, que o Teurge e o Galiardi previram que estavam aumentando na região devido a algum problema, e aqueles garotos precisam ser reunidos ali, tipo, unidos, conversarem para poder sair para uma coisa melhor ali e lutar melhor contra o inimigo que vai vir para a região. Então, assim, gente, é outra ferramenta de plot e que até fica mais fácil, sem toda aquela organização de etapa, e mestre de ritual e rito, e tolo, e não pode entrar em frenesi, que não sei o que lá, caçada sagrada. Fica mais fácil você pôr no seu jogo, porque antes a gente tinha que separar uma sessão inteira para uma assembleia praticamente. E aqui com essa mini assembleia do básico, dá para você fazer o esquema do seu, a ritualística do seu, conversa com os jogadores, pedem para eles opinarem ali em como fazer a assembleia, darem pitaco de como organizar e fazer uma coisa mais dinâmica para o seu jogo e mais presente no seu cenário. Boa, Vivi. E agora, seguindo para a última parte de hoje, desta noite, nós vamos para os perigos que a seita enfrenta. Por todo o bem que eles possam trazer, as assembleias e as reuniões principais dos lobisomens, com todos os riscos, os ressentimentos abastecidos de fúria e os relitígios dos desprezos passados que alguém possa esperar de tais criaturas voláteis. O Halglosk e o Harano estão frequentemente em plena exibição nas assembleias. Prestem bem atenção nisso, especialmente nas assembleias convocadas em resposta às circunstâncias urgentes. Abre aspas. Se você não me seguir ou liderar nisso, você está obviamente simpatizado com o inimigo. Fecha aspas. Ou, abre aspas, 5 matilhas morreram da última vez que nós tentamos esse ardil. Então, é sem esperança tomar qualquer ação afinal. Fecha aspas. E variantes disso são certas de estarem completas em torno dos tambores e fogueiras. Similarmente, os duelos, estabelecendo antigos resultados e outros conflitos diretos Garou vêm à tona em muitas assembleias, pois eles podem oferecer o único momento que certos lobisomens veem uns aos outros e têm oportunidade para retificar queixas. Pode-se dizer que essa oportunidade é benéfica, pois ela dá aos lobisomens um ambiente formal para fazer o ressentimento deles ser conhecido enquanto cercados por garous mais sábios e mais sensatos. As expressões bem reconhecidas de renome podem ocorrer, muito melhor do que a alternativa, a qual é correr para um rival desconfiando enquanto fora de casa por alguma noite, sob os céus sombrios de uma lua nova, e encontrá-los mais ávidos para estabelecer uma vingança sangrenta. Uma consideração frequentemente negligenciada quando se está acolhendo uma assembleia é a possibilidade da descoberta. Em eras passadas, era fácil de reunir no que se amontoava no meio de nenhum lugar e ter uma assembleia de comício de guerra ou de uma devassidão saciadora de espíritos. Mas nestes tempos de espionagem doméstica e vigilância, prestem bem atenção nisso, vigilância onipresente de drones, tudo o que é preciso é um garou na lista de observação das autoridades para alertar os caçadores bem financiados e bem equipados para a ocorrência da assembleia. Para não dizer nada do caminhante desafortunado e alheio ou aquele caminhonete cheia de adolescentes com tesão que acidentalmente descobriram os acontecimentos. Ou seja, galera, os perigos estão internos e externos à seita. Pode vir dessas constantes reuniões para resolver pendências e problemas que
eles não conseguem resolver, é preciso fazer uma reunião para tentar resolver essas broncas, ou seja, é mais cagada, é mais bronca para algo que poderia estar sendo resolvido entre as partes. E naturalmente a tecnologia e o constante monitoramento, lembre-se que é algo que inclusive eu trabalho profissionalmente, existem vários satélites passando no céu da Terra, elas estão gerando imagens diárias em tempo real do uso do solo. Vocês acham que uma seita não será identificada nessas imagens? Então, gente, Caerne não está protegido, Caerne não está totalmente imaculado. Os garotos estão expostos, principalmente agora com a Pentex à frente de várias tecnologias que estão à disposição do homem. Então, pensem bem como é que vocês vão administrar a seita e o Caerne para não expor os últimos focos de sobrevivência de Gaia. Vivi, seus comentários. Eu já tinha acabado expandindo um pouco para essa parte, né? Porque não adianta, eu sempre atropelo a pauta. Não tem como. Mas uma coisa que eu vi muita gente reclamando era que o jogo de lobisomem estava forçando o jogador para um jogo urbano. E assim, gente, não é que o jogo está te forçando para um jogo urbano. É que cada vez menos você tem áreas naturais para fazer o seu jogo. E a W5 está mostrando isso, que até onde você acha que você está quieto, gente, tem um hotel doido de turista que paga para ficar largado e pelado lá por uma semana. Então, assim, não é que seu jogo está forçadamente urbano. É que a situação do mundo atual está cada vez mais difícil de você achar um lugar onde você tem a natureza intocada. Pelo menos acima do nível do mar. Porque a não ser que você vá para a profundidade e a gente não sabe ainda se Roqueia vai estar no cenário, você não tem lugar que os humanos não meteram um bedelho, que não estão fazendo alguma coisa, ou que aqueles humanos que são os aliados do Garou, que até da onde você pode ter vindo, já que todo Garou ele tinha um posicionamento diferente, mais preocupado com a situação mundial antes da sua primeira mudança, esses humanos da onde você veio, eles estão usando a tecnologia para proteger esses lugares. E é assim, é a hora que ele vira seu um inimigo indireto, porque ele vai tirar a segurança da sua seita, mas ele também precisa proteger porque ele está te ajudando. Só vocês não protegem. E uma coisa maravilhosa é que acabou a assembleia com todo mundo de Crinos. Porque a primeira assembleia que rolasse com todo mundo em Crinos, a primeira foto de satélite, o primeiro drone voando, primeiro turista curioso que ia tirar foto, gente, com celulares de hoje, não é o Twilight? Qual que é o projeto de lobisomem? Escrevi agora. É o Twilight, É Twilight. É o Twilight. O Twilight, o projeto Crepúsculo, já tinha caído matado. Acabou. Já tinha destruído tudo aquilo ali. Não, desculpa. É First Light. First Light. Obrigada. Eu fico na dúvida. É projeto para todo lado. E isso já tinha ferrado os lobisomens ali. Então, não reclamem que ninguém que pode mais ficar correndo de Crinos para lá e para cá durante a assembleia. Porque eu vi muita gente reclamando isso. Então, né, essa parte da seita e de assembleia mostra que, assim, você também precisará, mesmo que você seja de uma seita mais separada ou até de um Caerne onde só vocês cuidam, seus emissários, porque afinal você não vai deixar ali aquele pedacinho sagrado de lugar, precisarão encarar essas outras seitas. Então, novamente, uma chance de exercer a política, ver os mais velhos se dando mal, ou até testemunhar e tentar entender o que aquele mais velho que está cedendo para um dos lados do Harano ou do Halglosk está parecendo tão comum com as falas do seu colega de matilha. Você falar e parar e pensar, pô, mas o cara é novo. Aquele cara lá já enfrentou trocentas batalhas, lembra de coisas antigas. O que será que eles têm em comum? Que afinal, Harano e Halglosk não aparecem na testa brilhando, né? Depressão, traumas, nunca aparecem na testa brilhando. E não tem padrão de comportamento.
mas você vê coisas ali que podem te chamar a atenção. E leva mais, enriquece mais a trama para dentro do jogo. Então, assim, tá pouquinho, tá resumido, não tem tanta estrutura, mas dá para aproveitar e, por enquanto, usar sim no seu jogo para trazer mais plot, mais interação e abrir o leque, né? Tipo, vamos abrir esse mapa de relacionamento aí em lobisomem, já que vocês são bichos desconfiados. Então, vamos colocar mais desconfiança ou mais faces amigáveis, né? Focinhos amigáveis. Boa. Bom, galera, chegamos ao final. Esse foi todo o conteúdo que tinha endereçado para descrever a Sociedade Garou. Esperamos que vocês tenham curtido, acolhido as nossas observações. Vocês não precisam seguir fielmente, mas tenham em mente, reflitam, vejam o que é bom e o que não é bom para a sua aventura, pois o que é importante é que vocês se divirtam. Vivi, seus últimos comentários e onde a galera pode te encontrar aí nas redes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, porque afinal somos dois garotos velhos sentados num boteco e com falta de álcool, conversando e pitacando na vida como dois anciões de lobisomem, pitacando como vocês devem conduzir as matilhas novas de vocês. Olha só onde estamos. Enfim, a hipotenusa. E vocês podem me achar no meu Instagram, que é o VivoxBestre, que tem meme, tem coisas de RPG, tirando sarro de vários sistemas. E aqui no canal do Raga, às quintas ou quartas, botecando. E atualmente, às segundas-feiras, narrando para a Gangue Aurora no cenário do Belém Noturna. E podem mandar mensagens que a gente bate um papo, porque falar de RPG, apresentar sistema desconhecido e novo, gente, olha, adoro. Show de bola. Então, galera, gostaria de agradecer a quem assistiu a gente até aqui. Ficamos muito gratos. Semana que vem estaremos de volta com mais uma lore sheet do V5 da Vampira Máscara quinta edição, ainda no suplemento Trails of Ash and Bone. Contem conosco que semana que vem estaremos aqui de volta, inclusive com o Vaikos, que o Vaikos faz questão de participar. E agora, para finalizar, Vivi, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.